basicamente tem sua área de atuação acadêmica na Fundação de Estudos Sociais do Estado do Paraná. São 4 convidados, mas obviamente eu entrei bem-humorado no bloco, porque, como não poderia ser diferente, o que mais se discute nos estados hoje, nos segmentos envolvidos com a sociedade, é política. E nem sempre nós, todos, temos a mesma opinião, evidentemente. Então, vocês não fazem ideia, só aqueles que estão com o satélite ligado, né, Sabugo? Do pau que quebra no estúdio durante o break comercial. Por falar em satélite, hoje no CNT, meio-dia, o ex-ministro Recupero depõe hoje no Tribunal Superior Eleitoral sobre o caso da parabólica. E o Alexis Stefanenko, outro ministro de Estado da República, pediu irreversivelmente seu desligamento do governo. A verdade é que existe uma imoralidade total no nosso país. A verdade é que a administração hospitalar, especialista em administração hospitalar pela Miami Valley Hospital, em Ohio, nos Estados Unidos. É coordenador e supervisor de estágio da FESP, diretor do Hospital São Carlos e diretor da Associação dos Hospitais do Paraná. Professora Idelci Chamin. Assim que fala? Schwemmler. Eu preciso fazer um estágio com o João Soares para poder fazer a entrevista aqui, porque ele é poliglota. É bacharel em administração pela Universidade Federal, administradora hospitalar graduada pelo Grupo São Camilo, especializada em elaboração e análise de projetos, estágio profissionalizante no Hospital The Ohio State University, nos Estados Unidos, diretora administrativa do Hospital de Clínicas do Paraná, foi diretora, consultora do Ministério da Educação para assuntos relativos aos hospitais universitários. Que currículo, hein? É mole? Só tenho fera aqui hoje. Professor Elcio Orlando Calegari, economista, formado pela nossa FESP, especialista em comércio exterior, sistema do GATT, da Organização dos Estados Americanos, formação em Lima, no Peru. Foi sozinho para lá ou levou a mulher? Não, fui sozinho. Ainda bem, né? Porque numa dessa ela pega o vício lá daquela mulher do presidente, tá roubado, hein? Você vê que a gente não vai disputar nenhum título, né? Jamais cargo público ainda. Professor de Economia Internacional e Comércio Exterior, assessor empresarial para assuntos de comércio interior. E o Luiz Francisco dos Santos Cordeiro, que você já conhece, já veio aqui nesse programa, é graduado pela nossa FESP, é diretor-presidente da Prosperitá Assessoria, Promoções, Eventos e Desenvolvimento. Em parceria com a FESP, ele está realizando o evento Desenvolvimento Gerencial das Entidades Hospitalares. Qualidade, informática, custos, perspectivas para futuro, terceirização. Vocês acham que terceirização do hospital não é importante? Então pensem o seguinte, o terno que esses senhores estão usando, que eu estou usando, normalmente nós nos utilizamos de um serviço terceirizado, certo? A gente leva à lavanderia. Nós não temos uma lavanderia nas nossas casas. Os hospitais têm lavanderias próprias. Será que é interessante? Será que a terceirização tornaria o custo da parte de hotelaria dos hospitais mais barato? Porque é um dos grandes problemas que nós enfrentamos, a parte hoteleira dos hospitais. Por exemplo, muito obrigado por ter vindo. Comece você, meu jovem companheiro que já se tornou um assíduo aqui do nosso Ponto de Encontro. Bom dia, Gebuc, bom dia, telespectadores. É um prazer novamente estar aqui com vocês. E esse evento que a gente está fazendo em parceria com a FESP realmente trata desse lado, buscar informar ao público utilizador dos hospitais, principalmente gerentes, administradores, a necessidade de um maior gerenciamento e uma qualificação mais específica para os seus administradores no ramo da administração. Quer dizer, quanto mais especificado seja um trabalho, muito melhor será desenvolvido a nível de qualidade, a nível de prestação de serviços, principalmente no ramo de hospitais. Só para vocês terem uma ideia do que é a administração do hospital, eu queria que a senhora, que foi autoridade do Hospital de Clínicas, contasse para os telespectadores quantas pessoas frequentam na condição de paciente, ou na condição de visitante, ou na condição de prestador de serviço, por exemplo, o Hospital de Clínicas em Curitiba, por dia. Bem, os números por dia exatamente eu não os tenho os números mensais. Nós temos no Hospital de Clínicas uma média de 2.200 internações por mês, nas várias clínicas.
nós temos uma média de mais de 60 mil procedimentos ambulatoriais, entre consulta médica, consulta de enfermagem e exame de laboratório, raio-x, colocação de gesso, tala e etc. E além do movimento, não só do paciente, mas a gente tem no Hospital de Clínicas o movimento do aluno também, por ser um hospital-escola, um hospital universitário. Então a gente também tem o movimento dos alunos no Hospital de Clínicas transitando, isso dá mais ou menos, em média, mais de 600 pessoas no dia a dia. Eu queria lembrar só um aspecto simples. Todas essas pessoas manipulam os alunos, por exemplo, os médicos, né? Então as pessoas do corpo docente, do corpo discente, do hospital-escola, hospital de clínicas, todos eles manipulam equipamentos caríssimos, além dos equipamentos que fazem parte do acervo do hospital. Então, dá para imaginar, por exemplo, a preocupação que eles têm que ter com segurança interna e externa. Só para imaginar, são quase 100 mil pessoas por mês. Você sabe o valor de um estetoscópio, de um bisturi, para não falar nos equipamentos maiores, né? Que visão o senhor tem do problema hospitalar? Muito obrigado por todos, por terem vindo. Você fala no sentido da... Não só da segurança, mas no sentido geral. Por exemplo, de uma diária hospitalar. Vamos decupar uma diária hospitalar para as pessoas saberem como é que funciona a administração. Bom, veja, o hospital, eu falo mais pela área privada, né? Participo da área privada. Os hospitais hoje estão tendo uma dificuldade muito grande no sentido de trabalhar com o governo. As nossas diárias, nossos pagamentos foram sendo achatados. Nós tivemos uma perda nos últimos 5 anos, a nível de previdência, de 40%, 50% no valor real do pagamento. Com isso, o que você vê hoje na área privada é uma tendência a sair do sistema do SUS, né? A se criarem convênios, a se procurarem alternativas, no sentido de porque realmente o que está se pagando pelo SUS torna a situação insustentável. Eu queria saber do professor Elcio Orlando Calegari. Nós vamos falar de outro assunto. Nós falamos um pouquinho do hospital, agora eu quero saber um pouquinho do padrão quantitativo e qualitativo da produção brasileira. Eu acho que aí, inclusive aproveitando um gancho do Luiz Fernando e a tua própria colocação, eu acho que pode ser feita uma colocação extremamente interessante com relação não só ao hospital, mas com todos os setores produtivos do país de uma maneira em geral. E eu acho que é aí que entra o conceito básico da ISO 9000, da reengenharia, da reorganização. Nós estamos preocupados, em princípio, com o hospital, com a administração hospitalar, que é um curso hoje muito bem aceito dentro da FESP. Mas nada impede que se transfira esse tipo de análise, esse tipo de visão do problema gerencial brasileiro para todos os outros setores. Então a proposta básica é exatamente essa: identificar dentro de qualquer tipo de empresa, seja ela da área hospitalar, seja ela da produção industrial, quais são os seus gargalos nas suas áreas de produção e de atuação. Então a ISO 9000 e o conceito de reengenharia busca exatamente o aperfeiçoamento desses segmentos. Ele levantou um caso interessante lá, que é o da diária hospitalar. Será que, de repente, trabalhando esse mecanismo, há uma associação hospital-governo, você não consegue fluir isso de uma maneira mais fácil, mais eficiente? Então, o que se busca com a ISO 9000, com a reengenharia, é exatamente solucionar esses pontos de estrangulamento, seja em qualquer área, na administração hospitalar, na administração empresarial, de uma maneira geral. Com isso, nós podemos abrir um leque de opções enorme dentro desse tipo de análise, né? Você pode ir para o comércio exterior, por exemplo, pegando ainda a área hospitalar como referência, a importação de equipamento. Você levantou um detalhe importantíssimo que muitas vezes passa despercebido. Qual é o volume de negociação que se faz dentro de hospital, dentro de uma empresa, em termos de equipamento? Quanto é que se manipula? Quanto é que isso custa? Né? Então, a vivência com esse tipo de problema faz com que o gerenciador, o administrador da empresa, da organização, se volte, de repente, para o mercado externo na busca de opções para isso, né? E hoje, por exemplo, se pegar o que o Brasil tem em termos de comércio exterior que pode trazer, né? O que dá para importar? Como é que a gente pode
recolocar isso dentro do mercado? Quais são as opções de abertura a nível de pequenos hospitais de interior? Qual é o tipo de acesso de informação que esse pessoal tem? Então, a ideia de se fazer um estudo de reengenharia nessa área, de buscar esses padrões de qualidade, é exatamente procurar sanar esse tipo de problema, entende? O que se pode modificar dentro de uma estrutura hospitalar ou dentro de uma estrutura empresarial e o que o mercado hoje tem para oferecer no sentido de modificar e aprimorar esse tipo de gerenciamento, né? Agora, eu queria uma visão dos senhores dois que estiveram em Ohio, até por uma coincidência, quem sabe, não é? Que tem instituições de ensino modelares. Eu conheço, por exemplo, de Ohio, a Wright State University, que é uma modelar instituição de ensino. Eu queria saber, comparativamente, em que estágio nós estamos relativamente aos nossos hospitais. Não, óbvio, sobre o ponto de vista científico, mas sob o ponto de vista da área dos senhores, que é a administração. Bom, primeiro não foi coincidência, né? Porque o programa Paraná-Ohio que acabou levando por isso que eu também falei. Eu também não foi coincidência eu citar o Wright State University, que também é associada, né, ao Paraná-Ohio. Mas eu acho que na área gerencial a gente deve estar mais ou menos, no meu cálculo, não sei se você concorda comigo, pelo menos 15 a 20 anos atrasado. Quando eu cheguei lá para fazer minha pós-graduação disse que no Brasil ainda médicos administravam hospitais, eles achavam absurdo. Daí eles falaram, não, mas aqui também foi assim na década de 40, de 50, quer dizer, isso já em 83, né? Então já para eles não existe mais essa administração não profissional, né, de hospital. Toda a administração deles é profissional. Esse hospital que eu fiquei tinha 11 vice-presidentes e um chefe de clínica que era o médico. Os outros 11 eram administradores, economistas, cada um na sua área. Sim, então é uma diretoria multidisciplinar, naturalmente, como tem que acontecer numa empresa moderna, porque o hospital é uma empresa, não? Sem dúvida. É uma empresa extremamente complexa. Difícil, porque Exato. Tem hotelaria, tem corpo clínico, tem farmácia, tem segurança, tem farmácia, deve é. ser uma dificuldade. E lidar com o ser humano, Acho que nessa situação tão multidisciplinar assim. Eu acho que lidar com o ser humano nessa característica é importante. Eu só queria retomar um pouquinho e colocar assim a questão da diferença que a gente está em relação às universidades onde a gente passou. Eu fui um pouco depois, fui para Columbus, no Hospital Universitário da Ohio State mesmo, e a gente percebe que lá essa multidisciplinariedade, o hospital é visto como um sistema. Aqui a gente não tem essa visão. E aí o nosso empenho agora é procurar formar gerentes para os hospitais para que a gente possa ter realmente o efeito multidisciplinar no hospital. Então, e concordo com o Luiz Fernando, acho que a gente está há muitos anos, alguns hospitais têm se despontado muito na criação de gerentes, na valorização do administrador. E aí a FESP é pioneira no nosso estado. Eu acho isso que é super importante a gente colocar esses aspectos. O outro aspecto que eu acho importante, como você colocou, trabalhar com o ser humano, no meu ponto de vista, trabalhar com o ser humano é a melhor coisa do mundo. Porque não adianta você ter a melhor indústria, a melhor empresa, situada na melhor cidade do mundo, com os melhores equipamentos, se você não tem o ser humano ali. Então, portanto, trabalhar com o ser humano, no meu ponto de vista, é fantástico. E ainda mais quando a gente tem que trabalhar não só na recuperação da saúde, hoje a gente fala muito em recuperação, porque no Brasil só se faz praticamente recuperação, mas quando a gente tem que pensar em prevenir a saúde também. E uma das funções do hospital é essa também. Não entendi bem. Então, a recuperação seria quando a pessoa já está adoentada, quer dizer... Já está doente, procura o hospital. A senhora está falando em profilaxia, então? Sim. Sim. A prevenção é a profilaxia, é fazer com que a pessoa não fique doente. Tá? Então, que ela tenha as consultas. Como é que faz num país que tem 32 milhões de famélicos? Né? Aqui no Paraná, não adianta ficar brabinho comigo aí, quem é de grupo político. Aí. No Paraná, o IPEA diz que existe 1.700.000 paranaenses passando fome no campo. Não sei o que estou dizendo, é o IPEA que diz isso. Se o IPEA está errado, brigue com o IPEA. Mas como é que faz para prevenir saúde numa cidade como Curitiba, que é decantada em prosa e verso como uma cidade maravilhosa e que tem a favela do Xaxim?
Ou não tem mais? Tem ou não tem? Tem, né? Você já foi lá, não? Mora ali perto. Você conhece? Você entrou lá dentro já? Já, pra gravar. Para gravar? Você já viu as pessoas separando restos de comida lá para comer? Você sabe que no Paraná tem 1.700.000 paranaenses passando fome, que no Brasil nós temos 32 milhões de brasileiros passando fome, que no Brasil nós temos 27 milhões de brasileiros analfabetos e que temos 54 milhões de pessoas nesse país semi-alfabetizadas. Esses são dados atualizados. E este é o Brasil que nós estamos discutindo, com tanta disparidade. Nós estamos falando aqui em administração hospitalar, ainda que com 20 anos de atraso, mas com pontos naturalmente de excelência, porque nós temos pontos de excelência na área hospitalar no Paraná. Nós temos hospitais modelos em alguns segmentos. É preciso fazer justiça a essa gente que trabalha e trabalha muito. E temos também pontos de excelência na área clínica. Nós fazemos transplantes de medula óssea no próprio Hospital de Clínicas com um sucesso extraordinário. Nós fazemos transplantes aqui no estado do Paraná, no segmento da área cardiovascular, com sucesso absoluto. Nós temos cirurgiões plásticos do estado do Paraná com grande competência. Quer dizer, e a FESP está fazendo um curso. Fala um pouquinho do curso da FESP. Bem, venda teu peixe aí, meu filho. O curso da FESP, na verdade, é um curso de nível superior, né, na área de administração hospitalar, especialização já nesse sentido. Inclusive está sendo projetado agora um curso mais aprimorado nesse sentido de especialização para médicos e pessoal da área de gerenciamento dos hospitais. Agora, esse evento que nós estamos promovendo, EGPUC, é um evento justamente dirigido para empresários profissionais da área de administração hospitalar, estudiosos, estudantes da administração hospitalar, para tratar justamente desses pontos que vão dar um aprimoramento, uma qualidade melhor no gerenciamento dos hospitais, das entidades hospitalares. Nós estamos falando FESP, porque evidentemente aqui em Curitiba as pessoas sabem o que é FESP. Mas nós estamos falando ao vivo para 12 estados do país, eu queria, por favor, então, que colocasse o que é a FESP, professor. Tá. Bom, a FESP é uma fundação de estudos sociais, ou seja, ela é uma instituição que congrega basicamente alguns cursos superiores, entre eles economia, comércio exterior, administração, ciências contábeis, administração hospitalar, ciências atuariais e administração com especialização na área pública. O objetivo da fundação é formar profissionais que atuem especificamente nessas áreas, dando respaldo ao mercado de trabalho em termos de gerenciamento. Então, o objetivo maior da instituição é esse. É uma sociedade civil, com característica totalmente privada. Não há... Quem é o dono da FESP? Não existe um dono na FESP. A fundação, ela é uma fundação privada, tá? Não existe um dono. Ela é gerenciada pelos professores, por um conselho de professores, que tem Quem mais... é o curador, então? O presidente da fundação é o professor Joaquim Peixoto. Nós temos 2 diretores, um diretor do Instituto, que é o professor Gil Ferreira Goulart, um vice-diretor do Instituto, que é o professor Henrique Naige Borém, e a estrutura de administração para frente. Me perdoe, eu fiz a pergunta, evidentemente, porque eu queria que fosse citado o nome do insigne professor Joaquim, que, por sinal, é pai do Fernandinho Peixoto, que é meu amigo pessoal, pai do Joaquinzinho Peixoto, que também é meu amigo, e eu fiz essa pergunta exatamente para que o senhor citasse o nome dele, para que a gente pudesse fazer até a justiça. É um trabalho fantástico dele durante esses 50 anos de existência, né? A fundação é o que é hoje em função desse empenho, do amor que ele dedica a essa instituição, mas o que mais nos engrandece e o que mais nos tranquiliza é que em todo esse período a fundação só cresceu, sabe? E aos poucos a gente está começando a abrir novos horizontes para os alunos da instituição, que eu acho muito importante, sabe? Você sair daquela massa crítica, daquela massa constante de pensamento vinculado a um único setor, né? E ampliar isso. Discutir administração hospitalar, discutir comércio exterior, que eram campos herméticos, somente determinados grupos de pessoas tinham acesso a esse tipo de informação. E não dá para ser assim. Hoje nós temos uma participação muito grande do Brasil nesses mercados, né? E você tem que gerar profissionais capazes de se desenvolverem dentro dessa área.
Bom, eu quero dizer o seguinte, da mesma forma que eles têm orgulho na FESP, justificado orgulho, de abrir um canal de comunicação com a comunidade para discutir assuntos herméticos, eu também tenho esse justo orgulho, porque nós discutimos aqui na televisão assuntos que antes não se tinha coragem de abordar, porque se imaginava que seriam assuntos que não seriam de interesse da população. A essas pessoas eu respondo com o ibope do meu programa. Olha, o Barrichello está no Brasil, aproveita a folga na Fórmula 1 para fazer uma dobradinha com a apresentadora Xuxa. Mas eu falo a coisa, essa Xuxa é danada também. Outro dia eu vi a Xuxa no enterro esse grande líder, esse grande atleta do Brasil, essa grande figura humana que levantou a bandeira nacional por 31 vezes consecutivas, Ayrton Senna da Silva. No sábado, eu fui à inauguração dos Jogos do Colégio Sion, onde estuda minha filha Maria Eduarda de Leão Buque. E pude ficar pouquinho lá, viu, Sabugo, que já tinha que fazer campanha com o seu Zé Martinez, que é candidato a deputado federal, né? Mas eu fui prestigiar minha filha e vocês não sabem a emoção, vocês que estavam lá, que estão me assistindo, sabem, mas quem não estava, vocês não sabem a emoção que foi um garotinho dos seus 12 anos entrar lá na quadra de esportes do Colégio Sion, ao som da música da vitória do Ayrton Senna da Silva. Que coisa, hein? Que brasileiro, hein? Como resgatou o espírito desse país, hein? Que bom se nós tivéssemos mais Ayrton Senna da Silva nesse país. Que bom se todos aqueles políticos que foram lá passar no velório do Ayrton Senna se inspirassem um pouco na dignidade desse rapaz, viu? Vocês que não sabem o que esse moço fez pelo Brasil, as benemerências inúmeras que a Fundação Ayrton Senna fez, que bom se o espírito do Ayrton Senna da Silva ficasse pairando sobre o Congresso Nacional e nós ganhássemos a corrida contra o subdesenvolvimento, contra a indignidade, contra a desfaçatez dos políticos. Vocês viram, por acaso, o índice de faltas dos deputados federais deste país? Que vergonha! Você, cidadão que trabalha, falte 50% dos dias úteis no seu trabalho. Algum dia o senhor conseguiu votar? O senhor conseguiu? O senhor conseguiu, professor? Não, de jeito nenhum. O senhor conseguiu? O senhor dá aula todo dia, não? Todo dia. Me diga uma coisa, quando o senhor não consegue dar aula, o que o senhor tem que fazer? Não me chame atenção na ilha aí. Eu já vou chamar o negócio comercial. Não me chame atenção, que hoje eu tô pra frente do Brasil. Não tem como não faltar. Ah, não tem como faltar. Não, tem que estar lá toda hora, todo instante. O problema é o seguinte, se você falta, geralmente você prejudica não só os alunos que esperam a tua aula, mas quem vem depois de você. Claro, então numa dessas, por exemplo, se o professor da primeira aula faltar, imagine o que vai acontecer, né, com o resto. Em 3, nós voltamos. A geometria é grátis. Bestcar 266-2434. Saudade de casa. A luz nas cadeiras, o gato no sofá com os olhos de brasa. Quero minha lareira, meus quadros na parede, reviver no mais alto estilo dentro dos teus olhos verdes, deitado na sala de estar. Estou louco para voltar. No mesmo endereço, mais segurança para você e mais vida para seu carro. Clinimotor e Retsol. Na Clinimotor você tem a recuperação de todos os tipos de motores. Diesel, álcool e gasolina. Em 3 vezes sem acréscimo. Fazemos desde a retífica de cabeçotes até mandrilagem de blocos. A Retsol recupera rodas de magnésio, alumínio, blocos, cabeçotes e todos os tipos de solda. Quem vai a Clinimotor vai a Retsol e vice-versa. 2323262, Rua Comendador Roseiro 83, Prado Velho. A CNT por dentro das pistas e dos boxes do automobilismo mundial. Tudo sobre máquinas, motores, equipes e pilotos. Acelere sua emoção em Velocidade Máxima. De segunda a sábado, 12h40.
Oferecimento Jabur Pneus, pneus e serviços de primeira linha. E Bruno Escapamentos, todos os modelos e marcas, sempre os melhores preços. A agricultura mudou. Hoje sua produção não depende mais só da terra e do clima. Ela depende também de tecnologia. Em Jabur Agrícola você conta com uma estrutura capaz de oferecer uma linha completa de defensivos, sempre com garantia de origem, qualidade e assistência técnica total. Na hora do plantio, lembre-se, entre o céu e a terra, você precisa da tecnologia de Jabur Agrícola. Vamos parar de discutir política aqui que eu preciso apresentar o programa. Quer se aquietar? Tá tudo alegrinho hoje, saiu pesquisa nova, o Jaime Lerner tá 9 pontos na frente, mas eles estão impossíveis. Tá todo mundo aqui de boné no estúdio hoje, tá que tá, né? Foi bom o comício do Jaime ontem? Mais ou menos. Mais ou menos? É. Então tá bom, o comício do Martinez ontem em Paranaguá. Obrigado, Paranaguá. Obrigado, Paranaguá. Nós fomos fazer um comício em Paranaguá, o Martinez, 3 companheiros, nenhum segurança, porque quem quer fazer política decentemente não precisa de segurança. Político que precisa de segurança no palanque e tal, não pode fazer política, hein? Quem tem que ficar distante do povo não pode fazer política. Aliás, quero fazer justiça ao Rafael Greca de Macedo. No carnaval, o Rafael entrou no meio da pista, na avenida. Você estava lá, Thiago? Você lembra, né? Sua senhora foi rainha do carnaval, né? Você estava lá, me lembro. Então, o Rafael Greca entrou sozinho no meio da avenida e sambou com o povo. Aí eu encontrei o Rafael naquela noite, fui jantar no Bar Palácio e perguntei, prefeito, mas no meio do povo assim, ele disse, pois é, eles são a minha gente, foram eles que me elegeram e político que se preza não tem medo do povo. Eu também penso assim, político que preza tem que fazer que nem o Zé Martinez fez ontem lá em Paranaguá, foi com 4 companheiros, ficou dando a mão para todo mundo embaixo do palanque. Que político que não tem coragem de descer do palanque, bom. Nós falamos um pouquinho da FESP, mas você não disse como é que faz a inscrição para o curso, como é que é a parte, o que é a tua empresa tem a ver com a FESP, conta aí. Bom, a minha empresa, na verdade, é uma empresa que tem a preocupação de fazer curso de desenvolvimento, técnicas gerenciais e coisas do gênero. Por isso que ela tem o nome de Promoções, Eventos e Desenvolvimento. Esse evento nós estamos agendando em parceria com a FESP, telefone para contato é 266-0081, está agendado para a primeira quinzena de dezembro. Nós estamos acertando os últimos detalhes desse evento, os palestrantes de alto nível, vai ser um curso excelente, vamos vincular essa parte da administração hospitalar com muita propriedade. Tenho certeza que vai ser um curso que vai trazer muito proveito para o pessoal da área de administração hospitalar. Então, quem tiver interessado, ligar para 266-0081. Suas despedidas, por gentileza. Queria agradecer a oportunidade e só reforçar, né, que a intenção mesmo da FESP com isso é sair um pouco, para não ficar só no sentido interno, mas sair para a sociedade para poder trazer essas pessoas para dentro da faculdade. Muito obrigado. Por favor. Da mesma forma, queremos agradecer a oportunidade de divulgar não só a FESP, mas também a administração hospitalar e convocar as pessoas de que a administração hospitalar não é uma coisa tão difícil nem tão ruim, mas é um grande e belo desafio que está aí esperando pela gente, não só em Curitiba, não só no Paraná, mas a nível do Brasil também. Eu sei que, eu queria fazer só uma interrupçãozinha, eu sei que infecção hospitalar é um assunto da área clínica, mas tem tudo a ver também com a administração. O que se faz atualmente para minimizar os problemas da infecção hospitalar? Bom, posso falar um pouco da experiência que conheço do Hospital de Clínicas, que é onde eu tenho atuado, né? Principalmente o controle da infecção, a avaliação de paciente por paciente. No Hospital de Clínicas nós temos o controle chamado busca ativa, onde há um grupo de profissionais multidisciplinares novamente, não é só médico, tem farmacêutico, tem enfermeira, é uma equipe multidisciplinar que faz a busca dos casos de infecção no hospital e procura discutir com a equipe de assistência, a equipe que está atendendo aquele paciente, que tipo de antibiótico ou tratamento deve ser dado. Mas não só nesse aspecto, mas no sentido também da prevenção da infecção, com a higienização, com a
limpeza, com alimentação. Enfim, é um conjunto de vários aspectos que faz com que não tenha, ou pelo menos o índice de infecção hospitalar seja muito baixo. Professor, obrigado. Suas despedidas. Eu queria agradecer a você o espaço que nos deu, a CNT, e a certeza de deixar aos telespectadores uma mensagem de que a Fundação e nós, como profissionais desta área, estamos à disposição da comunidade no sentido de permitir um crescimento cada vez mais rápido das novas técnicas de gerenciamento empresarial. Por favor. Muito obrigado, Gebuco, por mais essa oportunidade. Eu estou pendente com você ainda com um compromisso que nós assumimos no último programa. O Dino Moxani, conforme nós havíamos combinado, já agendou comigo. Vamos conversar com a tua produção para que ele venha novamente falar sobre a reengenharia especificamente. Então, obrigado e um abraço para todos. Bom, vocês haverão de ter observado que nessa multidisciplinaridade de assuntos que nós abordamos neste nosso ponto de encontro, nós queremos, estabelecendo esse diálogo com você que faz o programa conosco, com você que é nosso telespectador, informá-lo, sempre que possível, com uma gama maior de assuntos, para que você possa participar da sociedade de uma forma mais ativa, sendo, portanto, mais cidadão. Porque quando vivemos a época eminentemente política, como agora, as pessoas se preocupam em participar. Mas eu acho que não é bem assim. Nós estamos vivendo um clima similar agora à Copa do Mundo. Todo mundo falava em futebol na época da Copa do Mundo. Aí saiu da mídia, ninguém mais fala em futebol. Não é assim. Cidadania é diferente. Porque aonde se decidem as leis é lá no Congresso Nacional. Eu queria lembrar que nós vivemos num país que não teve os seus 2 últimos orçamentos votados. Eu imagino para a cabeça desses mestres que estão aqui presentes, que confusão deve representar a ideia de não ter um orçamento votado. Imagine vocês um hospital do naipe do Hospital de Clínicas, que é um hospital universitário aqui do Paraná, sem um orçamento. Só que eu queria fazer uma remissão. O orçamento do Hospital de Clínicas é diretamente relacionado ao orçamento do governo federal, porque uma coisa depende de outra. Eu vou trazer o muito digno reitor da Universidade Federal do Estado do Paraná, daqui a 48 horas nesse programa, e ele vai dizer por que está inviável administrar a Universidade Federal do Estado do Paraná. Porque não tem recurso, porque os deputados federais, que nós elegemos, você e eu, estão despreparados para a sagrada missão de votar leis, O orçamento, minha gente, é lei das diretrizes orçamentárias. E nós estamos há 2 anos sem votar a lei das diretrizes orçamentárias nesse país. É um absurdo? É um absurdo. Nós corrigiremos os absurdos desse país, sem dúvida alguma. Depende de você, depende de mim, depende de todas essas pessoas que estão aqui. Depende de votar com decência, com consciência. Perquira a vida social dos candidatos. Vida social não é aquela da coluna social. Perquira o que o candidato fez na sua vida. Perquira se ele está preparado para votar leis. Um abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por sua audiência. Estaremos juntos amanhã outra vez. A seguir, CNT Meio-Dia. Logo mais, 2 da tarde, variedades com um toque feminino. Programa Mulheres. CNT, crescendo junto com você.